Isaac e Rebeca. Hoje vamos ver lições na história desse casal, que é um casal importante na história bíblica, na história do povo de Deus, na história do livro de Gênesis. Isaac era o filho da promessa. Deus havia prometido a Abraão e a Sara, havia prometido um filho e também que Abraão seria pai de uma grande nação, abençoada, e que todos os povos da terra seriam abençoados por meio dessa sua descendência. Tudo começava em ter um filho, e apesar da idade tardia, Isaac veio. Também Isaac seria um dos pais dessa nação. O seu casamento com Rebeca, evidentemente, foi providencial no cumprimento dessas promessas. Vamos olhar hoje para lições da história desse casal, principalmente em relação ao seu casamento e à sua família. O casamento deles, em Gênesis 24, é uma história interessante. Vemos oração e a ação de Deus, de certa forma, nessa história aqui. Tudo começa com a iniciativa de Abraão. Abraão queria garantir que o seu filho teria um bom casamento, uma boa esposa. Ele não queria que Isaac casasse com alguma mulher cananeia, o lugar onde eles viviam. Ele pede então e diz que um servo dele vá até a terra da família de Abraão e encontre alguma moça para casar com seu filho, que viesse da sua parentela. Provavelmente o ponto era a preocupação de Abraão com a idolatria e a imoralidade dos habitantes da terra de Canaã. Ele e sua família possuíam uma aliança com Deus, e isso exige pureza, separação do mal. Acho que é um bom ponto de pensarmos. Deus havia dito para Abraão, em Gênesis 18, versículo 19, que ele ordenasse seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardassem o caminho do Senhor e praticassem a justiça e o juízo. Agora, obtendo uma boa esposa para o seu filho Isaque, Abraão agia para cumprir esse objetivo, para que a próxima geração da sua família guardasse o caminho do Senhor e praticasse sua justiça. Nós também devemos seguir os mesmos princípios. Devemos preservar a fidelidade à vontade de Deus nas decisões familiares, inclusive. Na perspectiva dos pais, devem desejar e ajudar os filhos a obterem bons casamentos, bons cônjuges, que vão ser uma bênção na vida espiritual dos seus filhos. Devem olhar para qualidades espirituais muito acima de coisas meramente terrenas, para aparência física, para bens materiais e coisas que são bem menos importantes do que o temor ao Senhor, de fato. Os jovens que estão buscando um cônjuge devem ter uma visão espiritual sobre isso também. Outra pessoa importante na história de Gênesis 24 é o servo que Abraão envia com essa missão. Ele ora ao Senhor e pede a ajuda e orientação do Senhor para escolher uma boa esposa, levar uma boa esposa para o filho de Abraão. Ele estava junto a um poço, ele tinha consigo 10 camelos e ele orou ao Senhor. Gênesis 24, versículo 12. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Uma boa oração, um bom pedido ao Senhor. A moça deveria ajudar em fornecer água até para 10 camelos. Agora, camelos bebem bastante água. Ela provavelmente aqui teria que se dispor a tirar uma enorme quantidade de água. Acho que uma jovem que fizesse isso estaria se mostrando uma pessoa bem exemplar, bem notável, bondosa.
hospitaleira, trabalhadora mesmo, disposta a ajudar um estrangeiro desconhecido. E o servo não queria ser iludido na escolha da esposa certa para Isaac. Ele queria fornecer um bom testemunho da bondade de Deus para com seu senhor. O fato é que quando Rebeca aparece, responde como ele pediu, ele adora ao Senhor. Um bom exemplo de quem age com fé, quem ora pela direção do Senhor e reconhece a vontade do Senhor. Rebeca e Isaac não recebem grande destaque nessa história, no final das contas. Principalmente Isaac, e tem poucas informações sobre ele aqui. Mas é interessante pensar neles também. Como Rebeca se mostrou uma moça de caráter notável, com uma hospitalidade impressionante, uma disposição para servir, e até a fé para deixar sua família e ir com o servo de Abraão. Isaac, ele esperava no campo, em meditação, quando a caravana, digamos assim, chegou com Rebeca. Ele a recebeu com amor, com acolhimento, com submissão até, a boa orientação do seu pai e, no final das contas, a vontade de Deus naquele aspecto da sua vida. Boas lições e bons exemplos. A família que se construiu a partir daí lidou com certos desafios. Gênesis 25, 26 e 27 nos conta a história de Isaac e Rebeca, dos seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Eu quero destacar um aspecto negativo da vida daquela família. Gênesis 25, 28 nos diz que Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça, ele era um caçador. Rebeca, porém, amava Jacó, que era mais caseiro, ajudava mais ela em casa, fazia mais companhia a ela, etc. Um certo favoritismo dos pais aqui para com os filhos, que gerou uma certa divisão naquela casa, até uma certa competição. Rebeca vai depois ajudar Jacó, até orientá-lo, de certa forma, a enganar o seu próprio pai. O resultado disso gera conflitos e rachaduras naquele lar. Um lar que começou com a direção de Deus, mas que pode sofrer com decisões ruins depois. A fé, no início, não isenta da necessidade de ser mantida com uma boa vida, com verdade, com amor e temor ao Senhor ao longo dos anos. O casamento deles começou com fé, oração, obediência. É um bom exemplo para nós, mas vamos lembrar também que um bom começo exige continuidade no temor, na retidão e na fidelidade ao Senhor, acima de tudo.